Com o Gogeta Super Saiyajin 4 sendo lançado no Fighters, essa é a minha melhor chance de fazer um vídeo sobre esse assunto. Te garanto que vai ser bem diferente dos outros vídeos desse tema que temos por aí, e apesar de ser o meu primeiro vídeo, a parada tá massa, então segue comigo. Desde a época de Platão, a dualidade já era discutida, que em resumo se trata do conceito de que existem duas forças opostas atuando em uma mesma ideia. Essas forças não chegam a um consenso, isso porque visões dessas opostas não se complementam e não chegam a um ponto final. Um exemplo seria a dualidade entre corpo e mente, que é um tópico extremamente relevante e discutido até hoje. Mas foi no fim do século XX e início do século XXI que a discussão mais importante e polêmica sobre a dualidade surgiu. Se você é entusiasta do assunto, já sabe o que eu estou falando, que claro é a dualidade entre a fusão Potara e a fusão Metamoro. A guerra santa entre Vegeta e Gogeta existe há décadas, muito antes das guerrinhas envolvendo Bills, Jiren e o Instinto Superior, e é sobre ela que vamos falar hoje. Meu nome é Linho e você está no canal Timenet. Se você sempre quer saber o resultado de uma luta entre essas duas fusões, você está no vídeo certo. Aqui vamos abordar literalmente tudo de oficial que já foi dito sobre o assunto, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para fortalecer o trampo e não perder nenhum vídeo novo. Muita coisa foda ainda vai rolar nesse canal e tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Hermes. Sem as informações que ele postou em seu Twitter, esse vídeo seria muito mais difícil de ser feito. Para quem não sabe, ele é um membro da Kanzenshu e um dos tradutores mais famosos da franquia. Muitas das traduções da Daisenshu que vemos por aí são obra dele. Mas enfim, agradecimentos dados, vamos para o vídeo. It's Fusion versus Fusion, baby! A ideia da fusão surgiu durante uma conversa casual do Akira com seu amigo também mangaka Masakazu Katsura. Nessa conversa, Akira disse, se referindo ao conceito da transformação, a seguinte frase: "Não há nada mais forte do que um Super Saiyajin." E Katsura respondeu: "Não há escolha a não ser se fundir então." Com isso, Akira disse: "Uau, às vezes até você diz algo bom, é a primeira vez que você foi útil." Foi assim que nasceu a ideia da fusão Metamoro, apresentada depois com o Gotenks. Quanto à fusão Potara, seu surgimento é mais simples. Como o Gogeta iria aparecer no 12º filme da franquia e o Akira queria fazer uma fusão entre o Goku e o Vegeta, ele pensou em uma nova maneira de fazer isso sem prejudicar a produção do filme e do mangá. Foi assim que ele teve a ideia de usar os brincos dos Kaioshins para isso, que anteriormente só existiam puramente por estética. Foi assim que nasceu a ideia da fusão Potara, apresentada depois com o Kibitoshin. Com a existência de Gogeta e Vegeta, ambos sendo fusões de Goku e Vegeta, só que com métodos diferentes de fusão, surgiu a dúvida de qual fusão seria mais poderosa. Para descobrirmos isso, primeiramente precisamos entender como cada uma funciona. A fusão Metamoro é uma técnica criada pelos Metamoros, e para ser realizada precisa que dois ou mais seres de mesmo poder e de tamanho aproximadamente igual realizem uma dança de forma perfeitamente simétrica um com o outro. Se a dança for feita incorretamente, o resultado da fusão será um ser obeso ou esquelético, com poder de luta bem baixo. Mas se a dança for feita com sucesso, um ser muito mais poderoso que os seres originais surgirá. Em ambos os casos, o ser irá vestir as roupas típicas dos Metamoros. O resultado da fusão Metamoro tem um tempo limite de 30 minutos, mas dependendo do poder do ser criado, esse tempo pode cair drasticamente. Vemos isso com o Gogeta Super Saiyajin 4, que devido à sua força durou apenas 10 minutos. A fusão Metamoro também consome muito Ki, e caso a dança seja feita incorretamente é necessário esperar 1 hora para tentar fazê-la de novo. A fusão Potara funciona de uma forma bem diferente, pois aqui não é necessário que os seres que vão se fundir tenham qualquer semelhança física ou de poder, assim como também não é necessário que a dança seja realizada. Tudo que se precisa é que os dois seres estejam próximos e cada um esteja usando um único brinco Potara de um mesmo par, mas em orelhas opostas. Nesse método de fusão não é só a força e a aparência dos seres que são fundidas, mas suas roupas também. O resultado da fusão Potara tem um tempo limite de 1 hora, mas esse prazo se aplica somente aos mortais. Se um Kaioshin estiver envolvido na fusão, o tempo dela será eterno. Mas apesar disso, se o poder do ser criado pela fusão for muito grande ou se esgotar, a fusão não consegue se manter e se desfaz antes do prazo, como aconteceu com o Vegeta Blue. Com os conceitos das fusões estabelecidos, podemos finalmente partir para a comparação entre as duas. E a primeira informação que temos sobre é a seguinte fala do Hokaioshin, que é dita logo quando a fusão Potara é apresentada. 本当にこのポタラっちゅうやつつけりゃ合体できるんか？当たり前じゃ。しかも効果はフュージョン以上。これが昔からの海王神のとっておきのお宝だったんじゃから。知りませんでした。本当に近頃のやつはしょうがないんだよ。だから弱っちいんじゃよ。海王神のくせに。 Sendo o Hokaioshin um conhecedor de ambos os métodos de fusão, podemos tratá-lo como uma fonte confiável. Essa frase é muito ambígua, abrindo margem para diversas interpretações. Muitos afirmam que nesse momento o Hokaioshin confirma que o ser resultado da fusão Potara é mais poderoso que o da fusão Metamoro, mas baseado apenas nessa frase isso é puro achismo. Afinal, também podemos entender que ele estava se referindo à praticidade da fusão Potara, já que ela até então não tinha limite de tempo e poderia ser feita rapidamente, algo que eles estavam precisando muito no momento, pois como dito pelo próprio Hokaioshin, Majin Buu não queria esperar eles realizarem a dança da fusão Metamoro. E falando no Majin Buu, ele diz uma frase muito interessante sobre o assunto. Na tradução ocidental, quando ele sente o Ki do Vegeta junto ao do Goku, simplesmente diz que os dois não o assustam, o que convenhamos não é novidade nenhuma. Mas sua fala original é bem diferente, afinal lá ele diz que mesmo que os dois se fundam com a fusão Metamoro, ainda não serão pares para ele. Ou seja, um hipotético Gogeta do mangá não seria capaz de derrotar um inimigo que foi totalmente humilhado pelo Vegeta. Mas isso será mesmo verdade? Majin Buu sempre foi um inimigo arrogante, e após absorver Gotenks e Gohan esse fator ficou ainda mais aparente. Ele se achava o ser mais poderoso do universo, e seu ego estava mais alto do que nunca. Em hipótese alguma ele iria admitir que poderia ser superado, e algo que reforça isso é sua luta contra o Vegeta, onde apesar de estar apanhando como nunca, ele demorou para aceitar o fato de que era o mais fraco entre os dois. Assim sendo, essa frase pode ser uma pura arrogância por parte dele e não pode ser levada como uma verdade absoluta.
Essas são as únicas frases do mangá referentes ao assunto, ou seja, que sabemos com certeza que foram feitas pelo Akira. De agora em diante veremos informações que, apesar de oficiais, não podem ser atribuídas a ele, mas claro, elas também possuem a sua importância. Vamos começar pela Weekly Shonen Jump número 28 de 1995, que fala diretamente sobre quem venceria em uma luta entre Vegeta e Gogeta. A luta dos sonhos, Gogeta vs Vegeta, quem é o mais forte do universo. Unificando os espíritos dos dois rivais mais fortes e fundindo-os, a fusão Metamoro tem um equilíbrio melhor e é capaz de extrair seu poder ao máximo. Portanto, se for uma luta curta de 30 minutos ou menos, Gogeta deve vencer, mas se for uma longa batalha, Vegeta deve vencer. No mangá e no anime não temos nada que indique que de fato essa unificação de espíritos faça a fusão ser mais equilibrada e consequentemente mais poderosa. Se assim fosse, é provável que o Rogashin avisaria sobre ou seria citado mais pra frente em algum outro lugar. Porém vamos deixar isso como um ponto para o Gogeta. Partindo agora para Daisenshu 7 de 1996, temos uma informação polêmica e bem discutida pela internet. Aqui nos é dito que o ser resultado da fusão Potara tem mais poder do que o da fusão Metamoro, sem qualquer margem para interpretações opostas. É bem provável que isso tenha sido dito porque quem escreveu essa parte da Daisenshu interpretou dessa forma a frase do Hokaioshin. Afinal, isso nunca mais é dito em outro lugar, com exceção do Shouzenshu 4 de 2013, que é basicamente uma reimpressão da Daisenshu 7. Mas de todo jeito, vamos deixar esse ponto para o Vegeta. Em 1997 foi lançado o segundo volume do guia Dragon Ball GT Perfect Files, onde temos a seguinte descrição sobre o Gogeta Super Saiyajin 4. Gogeta Super Saiyajin 4, um guerreiro invencível nascido da fusão de Goku e Vegeta. Ele se distingue por seu cabelo ruivo e personalidade um tanto infantil. Seu poder é grande o suficiente para derrotar Omega Shenlong com um único dedo, sendo dezenas de vezes maior do que um do único Super Saiyajin 4. Ele também é capaz de ataques combinados dignos dos sonhos, como o Big Bang Attack mais o Kamehameha. Isso é repetido da mesma forma no site oficial do Dragon Ball GT, mas essa informação realmente ganha seu valor quando a comparamos com a próxima. O Super Instinct Guide de 2009 descreve o power-up da fusão Potara como tão incrível que é como se multiplicar os poderes dos dois seres que estão se fundindo, ou seja, o poder de Vegeta seria equivalente à multiplicação dos poderes de Goku pelos de Vegeta. E claro, isso é absurdamente maior que o power-up descrito anteriormente para o Gogeta, que relembrando é de dezenas de vezes. Se nos basearmos apenas nisso, fica claro que o Vegeta venceria facilmente o Gogeta. No entanto, há algo bem interessante que ainda precisamos ver. Algo que poucos sabem é que o Super Instinct Guide também descreve o power-up da fusão Metamoro como se fosse uma multiplicação, o que por si só já quebra a lógica usada para dizer que o Vegeta venceria essa luta. E se isso não fosse o bastante, no episódio 114 de Dragon Ball Super, Vados descreve o power-up da fusão Potara como se aumentassem dezenas de vezes o poder daquele e da Caulifla, que relembrando mais uma vez é a mesma descrição usada para o power-up da fusão Metamoro do Gogeta Super Saiyajin 4. Então o que temos até aqui? Tanto o Gogeta quanto o Vegeta possuem um ponto, afinal os dois foram descritos como mais fortes em duas fontes diferentes. Sobre o power-up das fusões, se juntarmos 4 fontes distintas de diferentes anos, elas são equivalentes. E se considerarmos apenas o mangá, é um assunto muito abrangente que não chega a uma conclusão muito clara. Assim sendo, tudo diz que a fusão Potara e a fusão Metamoro são equivalentes, ou seja, Gogeta e Vegeta possuem o mesmo poder. Mas se isso é verdade, por que nunca foi dito em alguma fonte oficial? Bem, aqui que entra a informação mais recente sobre esse assunto, vindo diretamente da Weekly Shonen Jump 2019 número 2, que foi lançado em dezembro de 2018. Em um trecho referente à aparição do Gogeta em Dragon Ball Super Broly, temos: personagens populares do mundo Dragon Ball adicionados à história canônica pela mão de Akira Toriyama. Se Vegeta nasce da fusão Potara, então a fusão Metamoro dá origem a Gogeta. Dois trunfos igualmente correspondidos. Além do mais, nesse filme Gogeta se transforma em Super Saiyajin e até em Super Saiyajin Blue. Vá ao cinema para experimentar esse poder estupendo por si mesmo. A propósito, o Gogeta não aparece no mangá Dragon Ball original, como Broly é um personagem só de filmes. Em outras palavras, a reescrita do autor original Toriyama é uma tentativa de adicionar Broly e Gogeta à história canônica de Dragon Ball. Esse trecho, apesar de não ser direto, nos diz que Gogeta e Vegeta são equivalentes, e se somarmos isso a tudo que já vimos em relação ao mangá, anime, guias e revistas, essa informação tem base o suficiente para ser verdade. De toda forma, com tudo que já vimos, concluímos que qualquer um que afirme que o Vegeta ganha do Gogeta ou que o Gogeta ganha do Vegeta está se baseando apenas em achismos. Ou seja, no fim, o resultado de uma luta entre esses dois seria um empate. Mas eu sei que tem alguns de vocês que ainda não estão satisfeitos com essa resposta, então vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto, porque sim, ainda há coisas a serem discutidas. A primeira delas são as técnicas sobrenaturais do Gogeta, que sim tem um pessoal que usa de argumento. Se fosse no passado, talvez desse muito trabalho para explicar, mas depois que o Gogeta usou o Soul Punch no Broly e ele não virou pó, esse assunto já morreu. Outra coisa interessante de se comentar é o tempo das fusões. Apesar da fusão Potara possuir o dobro do tempo, ela pode acabar tão rápido quanto a fusão Metamoro, dependendo do poder usado. Então se o Gogeta forçasse o Vegeta a usar muito poder, as duas fusões acabariam praticamente na mesma hora. E vamos falar a verdade, é bom que a gente analise sem considerar o tempo. Tenho certeza que o Gogeta ou o Vegeta não gostariam de vencer por conta disso. Com essas observações feitas, podemos partir para tudo que nos é dito nos jogos de Dragon Ball, que sim não podem ser usados como fonte absoluta, mas podem ser usados para nos dar uma base melhor do que estamos discutindo. E acho que nada melhor do que começar com Dragon Ball Heroes, afinal, além de ser um jogo, ele também possui mangá e anime. Primeiramente, apesar de Dragon Ball Heroes possuir inúmeros arcos, as coisas que realmente valem a pena ser debatidas em relação ao assunto das fusões começam na Universe Mission, que inclusive é a primeira saga adaptada pelo anime. Nela temos um embate entre Vegeta e Cumber, uma luta que é bem discutida por causa da versão do anime. Nela, Vegeta, mesmo usando o Super Saiyajin Blue com o Kaioken, parecia estar em desvantagem perante a forma base do Cumber, e posteriormente, Gogeta transformado em Super Saiyajin Blue derrotou o Hertz, um oponente absurdamente mais poderoso que o Cumber.
Se nos basearmos apenas nisso, podemos dizer que o Gogeta é bem mais poderoso que o Vegeta, mas acontece que isso ocorre somente na versão anime, pois no jogo e no mangá a situação é bem diferente. No jogo, Vegeta usando apenas o Super Saiyajin Blue é capaz de lutar contra o Kumba e transformar em Super Saiyajin, e só não o derrota porque sua luta é interrompida. No mangá acontece a mesma coisa, a diferença é que a luta não é interrompida e o Kumba é obrigado a se transformar em um Ozaru dourado. Para combater a transformação de Kumba, Vegeta usa o Kaioken combinado com o Super Saiyajin Blue, mas seu poder é tão grande que acaba desfazendo a fusão. Assim, percebemos que o Vegeta não lutou com tudo e perdeu em nenhuma dessas lutas, ou seja, o Gogeta derrotar o Hurts posteriormente não quer dizer que ele poderia derrotar o Vegeta também. Algo que comprova isso é a luta entre Vegeta e Fu. Nela, Fu desdenha do Vegeta por seu desempenho contra o Kumber, mas acaba sendo surpreendido e toma uma bela de uma surra do Vegeta Blue. Quando ele questiona isso, Vegeta diz que ele não pode tirar conclusões finais sobre o poder de alguém enquanto for apenas um observador. Isso nos mostra como realmente o Vegeta não estava indo com tudo nas lutas anteriores. Também nos mostra como a Bandai e a Toei correram para limpar a imagem do Vegeta depois do que fizeram com ele na luta contra o Kumber no anime. Em relação ao Heroes é isso, mesmo se pegar as versões Xeno deles como base, o resultado de quem é mais forte continua ambíguo. É interessante também notar que na abertura do jogo de Nintendo Switch, Super Dragon Ball Heroes World Mission e no episódio especial de 10 anos de Dragon Ball Heroes, Vegeta e Gogeta aparecem como cartas do arcade de Super Dragon Ball Heroes e lutam entre si. E em ambos os casos a luta é equilibrada e nenhum dos dois sai vitorioso no final. Partindo para Dragon Ball Xenoverse 2, temos algumas interações diretas entre Vegeta e Gogeta, seja envolvendo Vegeta em sua forma base Super Gogeta, ou Vegeta em sua forma base Gogeta Super Saiyajin 4, ou até mesmo Vegeta Blue e Gogeta Blue. Todas as interações envolvem a curiosidade de ambos em lutar e descobrir qual produziria a melhor fusão entre a dança e os brincos, sempre mantendo os dois no mesmo nível. Em Dragon Ball FighterZ também há interações entre Gogeta e Vegeta, que em suma são basicamente a mesma coisa que as do Xenoverse. A diferença aqui é que caso o Gogeta Blue derrote o Vegeta Blue, ele dirá a seguinte frase: parece que a fusão Metamoro tem vantagem sobre a fusão Potara final. Porém, se for o Vegeta Blue aquele que vencer, ele dirá uma frase que remete bastante à informação que vimos anteriormente na Daisenshu 7. Eu acho que o Hokaioshin estava certo, a fusão Potara é a fusão mais poderosa. Além disso, interações entre Gogeta Blue e Kefla, Gogeta diz algumas frases bem interessantes, como: bem selvagem, né? Isso é um tipo diferente de fusão. Nenhum Potara precisa aqui, você está olhando para o poder puro e natural. Isso é o que você ganha com a fusão Metamoro, Kefla. Eu poderia ensiná-lo mais tarde, se você quiser. Além disso, também temos uma interação especial de time do Piccolo com o Vegeta Blue, onde ele diz: pra mim, a fusão Potara parece tão forte quanto a fusão Metamoro. Sei lá. E tamo junto, Piccolo. Sei lá é a melhor resposta para isso. Um caso polêmico é o do jogo de DS Dragon Ball Kai Ultimate Butoden, onde o Gogeta aparentemente derrota o Vegeta. Porém, isso é logo acompanhado de uma cena cômica do Gogeta se separando antes de poder de fato vencer a luta, com Goku sorrindo de nervoso e dizendo algo como: e hoje aprendemos a não zombar dos nossos oponentes. Está na cara que a intenção disso foi fazer graça, e como não daria pra fazer essa piada se o Vegeta tivesse vencido, optaram pelo Gogeta. E você deve ter notado que eu não dei certeza de nada do que aconteceu nesse jogo, e eu não fiz isso justamente porque é um jogo que nem tradução para o inglês tem. Então a gente tem que se guiar só pelo gameplay e o contexto. Com isso dito, dá pra ver que não tem muito como usar esse jogo de argumento não. E para encerrar, em Dragon Ball Raging Blast temos o cenário Aurife, onde uma luta entre Super Gogeta e Super Vegeta acontece. Os dois se questionam sobre qual produziria a melhor fusão entre a dança e os brincos, da mesma forma que os outros jogos. Mas aqui a luta de fato acontece. Enquanto eles lutam, Kibitoshin, Hokaioshin, Goten e Trunks discutem sobre qual método de fusão é o melhor. E apesar de não chegarem a um consenso em repetirem as mesmas informações que já vimos antes, é bem legal de se acompanhar. No fim, se o Vegeta vencer, ele irá dizer que o Hokaioshin tinha razão e que realmente a fusão Potara é a mais poderosa. Mas como alertado pelo Gogeta, o fato de a fusão Potara até então ser eterna vai complicar a vida do Vegeta quando ele tiver que explicar isso pra Tite e pra Bulma. Pelo contrário, se o Gogeta vencer, Vegeta irá reconhecer que a fusão Metamoro é melhor, mas irá pedir uma revanche no mesmo instante. Como o tempo de fusão do Gogeta está prestes a acabar, ele recusa, e Vegeta então diz que ganhou por desistência, voltando atrás de sua palavra e dizendo que a fusão Potara é de fato a melhor, afinal ele pode lutar o quanto ele quiser. Mal sabia ele, coitado. Com isso, percebemos que mesmo nos jogos não há um veredito sobre qual fusão é mais poderosa, pelo contrário, só indicam ainda mais que ambas são equivalentes. Se por acaso o Gogeta vencer o Vegeta em algum jogo, haverá um cenário alternativo onde o Vegeta irá vencê-lo, senão a única exceção Dragon Ball Kai Ultimate Butoden, como eu citei antes. Isso porque os jogos chegam na mesma conclusão que as outras fontes oficiais, que no caso dizem que as duas fusões são igualmente poderosas. Por isso nunca há um vencedor definitivo. E como deduzimos lá no meio do vídeo, uma luta entre Vegeta e Gogeta não daria outro resultado a não ser um empate. E bem, eu não acho que isso seja uma surpresa. Com o passar dos anos, essa rivalidade entre Vegeta e Gogeta se tornou algo muito similar à rivalidade que temos no futebol. Isso engaja os fãs, dá lucro pra Shueisha e no fim diverte todo mundo que participa dela. Apesar de os dois terem a mesma força, eu sempre aposto no Vegeta porque eu sou da gangue Potara. E se você é da gangue Metamoro, não deixe de apostar no Gogeta também. É legal que não temos um vencedor, afinal discutir sobre isso que é o divertido.